Shalom, canal mostrando as origens antigas, tá certo? Olha, veja bem, existe, na verdade, a escritura sagrada foi escrita no paleo hebraico, que é 5 livros, que é chamado de Pentateuco. Escrito no paleo hebraico, o antigo reino de Israel, que é localizado ao norte, seguia essa Torá, esse Pentateuco, tá certo? A Pentateuco é a palavra grega, tá? Torá, a palavra hebraica, significa lei, tá certo? Mas quando o judeu foi para Babilônia, os judeus fizeram outra Torá, né? Fizeram outro Pentateuco usando os caracteres, ou melhor, as letras aramaico, para escrever hebraico, com muita modificação. No período do exílio e depois do exílio, também criaram outro livro chamado de Tanakh, ou Tanar, né? Que são um livro cheio de profecias messiânicas. E essas profecias messiânicas, muitas delas não teve cumprimento. E quando aconteceu algum cumprimento, foi de umas coisas e outras não. Porque Deus, quando fala uma coisa, o Eterno, ele não fala pela metade. Se ele falar, o que ele falar é cumprido ao pé da letra, porque foi ele que falou, tá certo? Muito bem. Então, depois surgiu as divisões do povo hebreu, né? Com isso já havia divisão entre o norte e sul. E então essas divisões ainda continuou aumentando também. Então surgiu vários candidatos a Messias, como no caso surgiu Yeshua também, né? Yeshua, que até foi encontrado em 1947 no Mar Morto, as escrituras falando sobre esse camarada que era chamado Mestre de Justiça, que foi interpretado como um Mashiach, né? O cara que ia trazer paz e reinar em Israel, trazer paz a Israel, tá certo? Depois surgiu as escrituras em grego, escrito no Novo Testamento em grego, né? Que veio através dos papiros, onde formou os códices. Mais famoso, o Códice Sinaíta e o Códice Vaticano, que é a base das escrituras cristãs que vem desses códices, tá certo? Então, muito bem. Então, nesse contexto, nasceu a ideia de um Mashiach, um Messias Salvador, o Mashiach. Então, volta ao cenário de Yeshua, que é chamado aqui na nossa língua de Jesus Cristo. Todo mundo acredita que ele é o Salvador do mundo, que vai salvar a humanidade, todo mundo para o céu, tá? Tudo isso não é real, tá? Porque não existe nenhuma profecia da literatura judaica, mesmo modificada, mesmo com problema, que fala sobre Jesus Cristo, sobre Yeshua. Nenhuma profecia fala sobre isso aí. Fala sim de alguns Mashiach, de alguns Messias, mas era Messias de épocas diferentes. Então não existe nenhuma profecia apontando para Jesus, tá certo? Mas os teólogos cristãos, quando traduziu da língua grega para o latim, tá certo? Alguns teólogos cristãos, então eles ensinam que vai vir, que Jesus Cristo é o Messias mesmo, tá? Que ele é o Mashiach, que vai salvar a humanidade dos seus pecados. E ainda mais, para endossar, surge também um judeu messiânico, afirmando que Yeshua realmente é o Filho de Deus, né? Que é o que todo mundo fala que é filho da Virgem, como está escrito em Mateus 1, versículo 23. 1 de Mateus, versículo 23, fala sobre isso aí, que ele é, né, filho de uma virgem, tá? Que é um cumprimento de uma profecia. Mas acontece que no livro de Isaías, da onde é falada a referência, em hebraico, nunca falou que era Jesus Cristo. E lá não está falando que é virgem ali. No capítulo 7, versículo 14, fala de uma alma, de uma mulher adolescente, de uma mulher nova, que já é mulher, muito nova, adolescente, que é chamado alma, uma mulher jovem, uma mulher nova, tá? Que seria a esposa de quem? Na verdade, de Acás, rei de Judá, que estava sofrendo uma invasão sobre o pessoal dali, os sírios, né? E algum povo ali, o rei de Israel, estava querendo uma campanha militar para destronar o rei Acás, tá certo? Então não existe nenhuma profecia, nenhuma, em hebraico, no hebraico antigo, tá? Se você estudar com um hebraísta sério, um hebraísta que não puxa para nenhum lado, se você defende alguma instituição religiosa, tem algum partido, você é uma pessoa cega, uma pessoa que não consegue enxergar a realidade. A gente tem que respeitar a gramática, o texto, tá? A gramática, os tempos verbais, os verbos, passado, presente e futuro, você tem que respeitar o sujeito da oração, entendeu? Os pronomes. Então você não vai encontrar
na Bíblia hebraica nenhuma profecia do Velho Testamento afirmando que ele é o Messias. Mesmo as profecias do Tanakh, Isaías, Jeremias, são profetas do exílio, do período do exílio babilônico, da literatura do judeu, tá? Já o povo samaritano só crê nos 5 livros na Torá samaritana, escrito no paleo hebraico. Até hoje o samaritano escreve com os caracteres que são derivados do paleo hebraico. A escrita do judeu, da onde veio a educação cristã, veio do aramaico, tá certo? Que foi alterado e modificado, tá ok? Então, pastores, anciães, rabinos, todas essas pessoas estão enganando as nações, são charlatões, são mentirosos, tá? Ok? Estude hebraico antigo com uma pessoa séria e analise se as profecias têm cumprimento, sim ou não, tá ok? Leitra outro. Tchau.